também. Então, galera, a gente viu ali o que eu tentei mostrar para vocês ali. Quando a gente vai fazer uma troca, né, de arame, ou vai substituir por um novo, que terminou esse daqui, né? E aí foi outro. Então, para a gente não perder, quando a gente está trocando por um outro, né, um outro processo, um outro material, cuida ali para voltar aquela parte que está dentro da mangueira, né, da tocha, né? E prende ela bem ali, faz bem a dobra, e a gente vê aqui os roletes ali, como é que funcionam, né, como é que são, né? Então, nesse caso da Sumig aqui, esse aqui para fora fica a numeração daquela que tu está utilizando. E para dentro aquela que tu não vai utilizar. Então, tranquilo. Vou só fechar aqui. Vou mostrar para vocês agora como é que eu faço para regular, então, essa partezinha aí de saber se o arame está legal ou não, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos tentar de novo na minha câmera aqui por enquanto. Eu acho que vou fazer isso sim, Emily. Fica melhor para vocês. Bom. Eu achei mais fácil. Fica aqui, por enquanto, né? Eu não liguei o gás ainda e eu quero experimentar para ver se ela está legal. Uma das formas de saber se o arame está na velocidade ideal ou se ele está saindo de uma forma ideal é a gente colocar os dedos aqui no arame, tá? Então, eu vou colocar o arame numa corrente bem baixa, tá? Depois eu mostro para vocês aqui na máquina. Tá bem baixinho ali, ó. Então, se eu apertar aqui, ó, ligar ela, né? E eu conseguir segurar, ó, tá ligado. E eu conseguir segurar é porque eu tenho que dar mais velocidade. Então, vamos botar aqui mais ou menos a velocidade aqui que eu queria, tá? Que eu tinha antes. Ó. O que acontece? Vê se vocês estão vendo ali na máquina ali, ó. Se eu apertar e ela enrolar, se ela enrolar tudo aqui, ó, embolar tudo aqui, é porque eu estou segurando ela, né? E tá com muita força lá, tá? E aí, sim, aí quer dizer que tá mal regulada essa pressão aqui desse cara aqui, ó. Essa alavanca aqui tá mal regulada. Então, eu tenho que ir ali e afrouxar um pouquinho mais, para que ele consiga liberar o arame mais fácil, tá? Se caso ele segurar demais, né? Se ele travar demais, se ele liberar muito fácil, também com uma velocidade muito grande, ó, assim tá legal, ó, tá? Mas se ele liberar com uma velocidade muito grande, é porque esse aqui tá muito frouxo, tá? Então, assim que a gente faz essa regulagem dessa pressão aqui, tá? Da pressão dessa alavanca aqui, certo? Então, se eu apertar aqui, aperto normal, tá? Chego aqui e aperto com a força que eu tenho. Não vai apertar com uma outra coisa aqui, exercer força a mais. Com a força que tu tem. Apertou com os dedos aqui, né? Segurou o arame. E o arame saiu muito fácil, de repente é porque aqui está muito frouxo. Então, eu tenho que dar um apertinho mais. Como é que eu faço? Eu só giro esse manípulo aqui, né? Esse manípulozinho aqui e aperto. Aqui ele tem uma setinha aqui que mostra qual é a tensão que tu está dando ali, qual é a força que tu está dando ali. Tá? Se ele começar a enrolar aqui na hora que eu aperto, é porque daí esse aqui está muito apertado. Esse aqui, então, eu tenho que dar uma afrouxadinha nele aqui. Tá? Nesse manípulozinho aqui. Beleza. Essa é uma das regulagens que a gente faz para ver se isso aqui está funcionando legal. Tá? Porque às vezes a gente fala assim, a regulagem do arame, né? Na hora de soldar é outra coisa. É outra regulagem. Esse aqui é nessa pressão aqui desses roletes aqui. Certo? Então, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui. Ó. Eu falei do arame ali para vocês, né? Que tem bitolas diferentes. Eu separei uns aqui para a gente olhar aqui. Tem um arame aqui, um chinês aqui.
Pois, claro. Vai funcionar. Esse aqui é 0,8 milímetros, ó, já está dizendo aqui na caixa mesmo, aqui, ó, 0,8 milímetros. E aqui tem a especificação dele, ó, ER70S0, 70S6, tá? O que significa ER? Que é eletrodo, tá? Eletrodo de solda. 70 significa o quê? Resistência à tração por polegada quadrada multiplicado por 1000 em PSI, né? 70 mil libras de resistência à tração por polegada quadrada, certo? E o 6 é a composição química dele. Aí tem que ir lá averiguar lá no catálogo qual é a composição química dele. Mas esse aqui é para aço carbono, tá? Aqui está escrito até arame MIG, mas não é, tá? Ele é MAG. É para aço. Ele é MAG. Não é MIG. Depois eu tenho aqui do lado um da Gerdau, tá? Esse da Gerdau aqui, ele está aqui na descrição aqui em cima, ele é de a bitola de 1 milímetro, tá? 1.0. Também aço carbono, tá? Esse da Gerdau, 15 quilos, esse aqui também deve ser 15 quilos, tá? Esse da Gerdau vem com aquele carretel de aço ali, que vocês viram que é um aramado, né, de aço. Esse outro aqui vem com um que é de plástico, tá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar. Ele tem sempre com um papelzinho aqui para cobrir, né? Aí tu tira. E essa parte aqui é de plástico. Então eu não preciso daquele adaptador que eu tenho ali naquela máquina agora para esse daqui. O encaixe é diferente, tá? Então ele dá mais certo. Aqui para não oxidar, aquele negócio todo. E nele vai ter também o tamanho a etiqueta ali para mostrar o tamanho da bitola ali do arame, tá? Beleza. Na máquina, tá, gente? Quando a gente vai regular o arame para soldar, aí é um pouquinho diferente. Então, aqui nessa máquina, por exemplo, eu tenho aqui os parâmetros, né, gente? Aqui. Então, eu tenho aqui em cima a corrente, né? O azinho da corrente, né? E aqui eu tenho a tensão, certo? O da tensão, gente, é a força, né? E esse aqui é a velocidade do arame. Mas também ele tem uma compensação entre um e o outro aqui, tá? Certo? Nesse outro botão aqui, ó, diferente daquelas máquinas que vocês vão ter lá elas têm um potenciômetro, um aqui e outro aqui, tá? Naquela lá, tu quer aumentar a corrente, tu aumenta aqui. Quer aumentar a tensão, aumenta no outro potenciômetro que tem aqui. Travou tudo. Travou tudo? A screen tá travada. Tá. Deixa eu mudar aqui, de repente, agora com a câmera do... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês com a câmera aqui desse cara aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar a máquina aí. Agora? Conseguimos. Sim, agora tá dando para ver, senhor. Estão vendo o azinho aqui? Dá uma limpada. Sim. Aqui, tá? Cheio de pó. Bom, então o A, né, gente, como eu vinha falando para vocês, corrente, isso interfere diretamente na velocidade do arame, tá? E esse aqui na força, na tensão, na força do aquecimento ali, tá? No aquecimento da máquina, então eu mexo na tensão. Na velocidade do arame, eu mexo na corrente. No A, que é a amperes, né? Corrente, e o V de tensão, volts, certo? Só que nessa máquina aqui eu tenho esse potenciômetro. Lá vocês têm um potenciômetro aqui, ó. Um no Azinho e o outro no V. Ali vocês fazem o ajuste e vai aparecer no display. Essa minha máquina é um pouco diferente, como eu falei para vocês. Nessa minha aqui é aqui, ó, tá? Eu boto no 4, boto no 5. Ela não me diz qual é a corrente que está passando aqui.
Mas, depois, quando eu abro o arco elétrico, daí aparece aqui. Então, é um ajuste mais no ouvido do soldador mesmo aqui, tá? É pela experiência mesmo, não é com tecnologia. E mais embaixo, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu falar um pouquinho para cá. Conseguem ver aqui, gente? Onde eu tenho A, B, C aqui. Não tá aparecendo as letras, senhor, mas dá para ver agora, a imagem está bem mais clara. A marca. Mais ou menos? Deixa eu mudar um pouquinho a posição aqui desse Gamp. Conseguem ver a máquina aí, gente? Tá, então aqui eu tenho os ajustes, ó. Esse ajuste aqui que é um A, B, C, né? Aqui eu deixo a tensão um pouco mais, pode ver que está escrito aqui a voltagem, né? O popular voltagem. A, B, C. Isso aqui me deixa com a máquina com alguns estágios de potência maior, tá? Mais força. E aqui eu tenho como dar uma afinada nela. 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso vai depender do que eu estou soldando, o que eu vou soldar, e qual tipo de transferência que eu quero, tá? Então, nesse caso dessa máquina aqui, é só transferência por curto-circuito. O que significa isso? Que ela dá mais ou menos 200 curtos-circuitos por segundo. E a gota, né, do material sendo depositado são várias gotinhas, assim, bem rápida, tá? Várias gotas mesmo. Um pouquinho maior que o diâmetro do eletrodo, tá? Então, esse é o curto-circuito. Nessa aqui eu não consigo soldar por spray. Aqui ela tem alguma coisa sobre solda a ponto, mas a gente nem usa, né? É mais para cordões mesmo de solda, tá? Deixa eu só ligar aqui para vocês. Então, lá vai aparecer no display, né? O que eu estou selecionando aqui, ó. Só que nessa minha máquina eu não consigo, tá? Só quando eu abro o arco elétrico. Ó, quando eu abro o arco elétrico, é isso, ó, 25, tá? Nesse caso, eu nem abri o arco elétrico, ela vai variar um pouquinho. O que eu quero dizer com variação? Quando a gente está mantendo a corrente, tá, gente? Quando é a corrente, ela se mantém sempre igual, tá? Velocidade do arame, eu coloco, vamos supor, 150 amperes, tá? Sempre igual, 150 amperes. Agora, essa daqui é uma grandeza que varia. O que quer dizer isso, gente? Vamos supor, eu botei lá para 21 amperes, 21 de tensão, tá? Digamos. E aí, eu estou soldando plana, certo? Mas tem um momento que eu dou uma variada ali na altura do comprimento do arco elétrico. Lembra do comprimento do arco elétrico? É aquela distância entre a peça e o eletrodo? Eu dou uma variada. E aí eu levanto, vamos supor, um pouquinho mais a tocha. E aumenta, então, esse comprimento do arco elétrico. Então, a minha tensão vai diminuir. Tá? A minha tensão vai diminuir. Essa grandeza aqui, ela varia, então. Certo? Tem gente querendo entrar. Então, ela faz essa variação, tá, gente? Ela varia, então, o comprimento do arco elétrico. Então, essa grandeza aqui, ela varia, tá? Varia por causa do comprimento do arco elétrico ali, que eu posso vir a um certo ponto, né? Então, vamos supor com apoio e depois, em certo momento do cordão de solda, eu não tenho mais como apoiar a minha mão. Aí ela vai variar, então, esse comprimento, tá? Pode causar isso aí. Claro que depois, com a experiência, o cara vai tendo, vai reparando isso aí, né? Daí nota que essa variação aí, tu tem que manter ela sempre, tentar manter o melhor possível, né? Então, tu tá com apoio até um certo momento e depois tu tá sem apoio, mas tu tem que manter aquilo ali o mais próximo possível, tá? Então, feita a manutenção da nossa máquina, tá, gente? Limpamos. Lá no CTM tem umas 50 máquinas para fazer isso aí. Trocar arame e tudo mais, tá? A gente reviu, então, aquela partezinha da tocha ali.
Lembra do bico a tocha, o bico de contato, o difusor que tem aqui, né? Aquele engate de Euroconnector ali, que é só daquele jeito que pode ser engatado. Os roletes ali. E vimos aqui, então, essa parte aqui dos carretéis, certo? Mostrei para vocês 2 marcas ali, como pode vir, né? E pode ter essa variação aí. Quanto à parte de regulagem de parâmetro de máquina, eu vou mostrar amanhã, tá? Hoje eu quero dividir com vocês as tarefas, então, que eu vou pedir para vocês fazerem. Essas tarefas vão complementar aquilo que eu estou falando, tá? O que eu vou ir falando para vocês durante a aula é como se fosse uma mentoria. Vocês vão me perguntando. Agora vocês vão começar a entrar mais dentro do assunto. E aí eu vou fazendo aqui as tarefas que eu tenho em mente de fazer para vocês, né? E aí, professor, isso aí no meu trabalho se encaixa. Pode dar uma olhadinha, pode tirar uma foto, pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo. É com vocês daí essa parte aí, tá? Então, eu não sei se eu passo para vocês já o que eu quero ou se mando pelo grupo, né? Que é bastante coisa. Não sei se fica mais fácil. Mas eu tenho... Pode passar numa base agora, se quiser, só para a gente ter uma noção prévia. Sim, eu acho que dá um resumo aí. Então, olha só, até são coisas, algumas são coisas até que eu já falei, só que agora vocês vão pesquisar melhor, tá? Aquilo que eu mostrei ali é só uma parte, assim, só uma prévia, né? Agora é com vocês de pesquisar coisas mais interessantes. Então, olha só, eu posso botar assim, ó, como grupo 1, né? Quem vai falar sobre acessórios, que daí são os bocais, difusores, bico de contato, rolete, grampo terra, regulagens e tochas, tá? Esse é o grupo 1. Grupo 2, parâmetros de soldagem, tensão, corrente e indutância. Tá? Vai ter que falar sobre isso na soldagem. Não é aquela eletricidade lá que a gente falou lá de CC, né? Aquela parte lá para automóveis, lá não é aquilo lá. É sobre a parte de soldagem, tá? Então, como a gente regula uma máquina, qual a tensão, o que a tensão faz, que nem eu falei agora, né? Aquece mais. A corrente, o que ela faz? Interfere diretamente na velocidade do arame. Mas elas têm uma conexão entre as duas aí, eu quero saber. E a indutância, o que faz a indutância, né? O que é um indutor, gente? Indutor é um arame enrolado, é um fio enrolado, tá? É uma molinha de fio. Isso é um indutor. Só que ele, conforme a gente põe a corrente nele, né? Que é uma corrente eletroímã, né? Então, ela consegue fazer algumas melhorias nos parâmetros da máquina, como respingo, por exemplo. Se eu tiver muito respingo, a minha solda não está boa. Então, eu vou lá e mexo na indutância. Posso aumentar ou posso diminuir, depende da polaridade. Tá? A indutância vai fazer com que diminua o respingo, certo? Esse seria o grupo 2. Depois, os tipos de transferência. Falei para vocês hoje de um tipo de transferência que é o curto-circuito. Tá? Tem o globular, tem o spray e tem os pulsados, tá? Aí são 4 tipos de transferências, certo? Grupo 3. Dispositivo de alimentação. Então, eu mostrei para vocês aqui hoje um dispositivo de alimentação. Tem que entrar mais a fundo agora para saber como é que ele funciona e tudo mais, né? Dispositivo de alimentação, consumíveis, que são os arames, né? Tipos de características e aplicações. Tá? Olha só. Tipos. Aço, inox, arame. Quais são as aplicações? Tá? Então, a outra pesquisa para esse tipo de material. ER70S6. Né? Me diz o que é isso. Eu preciso saber. Tá? E os teus colegas precisam também. E além de outros que têm também essas características, tá? Essas nomenclaturas. Grupo 5, acho que é. Consumo de gás, tá? Isso eu não falei ainda, mas vou falar para vocês, vou fazer na mentoria, tá?
Consumo de gás. Os tipos de gás ainda não botei, mas bota consumos de gás, tá? E descontinuidade do processo. Qual é a descontinuidade que acontece quando não tem gás? Eu falei numa aula aí. Porosidade, tá? Porosidade é a principal descontinuidade. Vamos falar por que acontece essa porosidade, tá? Aí é um outro grupo. Depois eu tenho aqui, ó, uma bacana aqui para falar e fazer até um exercício aí com a galera. Técnicas de soldagem e ponteamento. Esse aí é bacana, gente. Dá para fazer uma prática, tá? Eu posso filmar, eu posso gravar alguma coisa, ou tirar foto, ou ter algum vídeo na internet, ou eu mandar a galera fazer em casa uma prática, entre aspas, né? Com algum tipo de dispositivo que a maioria deve ter em casa, né? Deixa eu ver o que mais. Grupo 6 ou 7 já. Nem sei. Preparar o equipamento para a soldagem. Isso aqui que a gente fez. Descrever tudo num passo a passo, né? Selecionar o metal de adição. Qual é o metal de adição? O arame, né? Para devida operação. Verificar a instalação e vazão de gás, tá? E verificar os acessórios de máquina. Certo? Outra. Execução de cordões. Eu acho que já é grupo 8, eu acho. Execução de cordões. Nas posições também 2F, 3F, 4F, 1G, 2G e 3G. Tá? Tem que descobrir o que é isso aí. Eu vou falar para vocês durante a semana, mas vocês têm que já ir pesquisando. Depois, interpretação visual, tá? De um cordão de solda, de uma soldagem. Então, verificar moldura, porosidade, dimensionamento do cordão de solda, falta de fusão, falta de penetração e algumas descontinuidades possíveis aí que pode ocorrer, tá? Desalinhamento, outras coisas aí, tá? Depois, eu tenho aqui uma que é saúde, meio ambiente e as normas aplicadas, né, gente? Então, assim, ó, segurança, né, do operador e o que a gente faz com o material que é os dejetos da solda, né, o que sobra da solda, o que a gente faz com o material que pode dar problema. Então, como é que a gente descarta isso aí, né? E é isso aí. Eu acho que deu umas 11, mais ou menos. Vai dar uns 11 grupos, mais ou menos, tá? Não precisa falar sobre simbologia, porque eu vou falar, tá? Para vocês aí, vou dar praticamente um treinamento de simbologia aí para vocês. E eu vou ir falando durante a semana. Essa semana eu vou meio que mentorar, tá? Vocês. E aí eu pego e faço, então, o meu cronograma aqui e as informações vão se encaixando com aquilo que vocês vão escolher depois de eu fazer. Mas aí eu boto separadinho no grupo do WhatsApp e aí, no máximo 3, tá, gente? Porque é mais ou menos que vai fechar aí os grupos. No máximo 3. E aí, pode misturar com a outra turma se quiser, tá? Professor, só para deixar claro, no máximo 3 pessoas por grupo. Isso, no máximo 3 pessoas por grupo. Ah, mas daí depois, assim, o senhor manda aquele áudiozinho explicando bem direitinho no... Não. Eu vou só botar ali agora. Eu vou só botar o grupo. Eu vou botar assim, ó, grupo 1, grupo 2, e aí vou botando aqui o que é que eu quero que fale. Tá? Sim. É isso aí. E aí vocês se acertem depois. No máximo 3. Procurem, né? Quem não tem computador, de repente precisa de um computador, procurem sempre um do grupo ter computador aí, né? Para poder ajudar. Tem alguém, eu acho que também está de atestado, não pôde vir hoje, daí vai ficar avisado lá no grupo, né? E aí eu vou fazendo assim, tá, gente? Amanhã eu vou falar sobre a parte ali de ligar a máquina, tá? Vou ligar a máquina ali, o gás, vou mostrar para vocês quanto que tem que ter de vazão de gás, né? Conforme o arame.
Eu vou ver se eu consigo um fluxômetro para mostrar para vocês como é que funciona ali. Daí também tem no manômetro, né? Porque lá na CTM não tem manômetro, mas tem o fluxômetro. Tá? Daí tem que saber usar o fluxômetro ali para não estragar o fluxômetro e tudo mais. Senão chega ali, bota arame dentro do fluxômetro e estraga tudo. Professor, esse trabalho ali vai ser uma pesquisa para te entregar, isso? Vamos apresentar daí, tá? Vamos apresentar. PowerPoint daí? Isso, apresentação PowerPoint, tá? Ok, obrigada. Acho que fica melhor. Ficar escrevendo, fazendo um monte de coisa. Já tem ideia para quando? A ideia é a partir de segunda que vem. A partir de segunda que vem. Então, essa semana eu vou tirar para mentorar essa parte toda aí. E depois a gente vai trabalhar dentro desses... Semana que vem já começa a apresentar daí. Ah, tá. Eu ia perguntar isso. Semana que vem a gente começava ou semana que vem a gente já apresentava? Não, semana que vem a gente começa daí. Segunda-feira, vamos supor, começa 1 ou 2 grupos, que de repente não dá para a gente ficar o dia inteiro falando só sobre isso. Né? Daí depois, no outro dia, mais uns 2 grupos ou 3, depende de qual é o conteúdo, né? E assim eu vou também conseguindo fazer essa parte da mentoria com vocês aqui, meio que parecido com tudo que vocês vão estudar. Tá? Algo um pouco mais ali, que nem simbologia mesmo, tem que ser um pouquinho mais. Tá? E algumas coisas na prática, por exemplo, qual é a técnica de soldagem, que nem eu botei para vocês ali, que eu utilizo aqui para certos... do que eu estou soldando, por exemplo. Tá? Eu faço qual tipo de movimento de soldagem? Tá? Para fazer uma vertical ascendente, qual é o movimento correto? Para fazer uma técnica, vamos supor, de acabamento apenas, qual é o movimento de soldagem? Né? Então, essa aí também é uma prática bem legal de fazer, tá? Dá para fazer com um alicate ali, uma vez eu fiz lá com alunos assim. Faz com alicate, o pessoal treina em casa, faz um videozinho, uma GIF, manda, sei lá. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Preparamento do equipamento de soldagem, praticamente eu mostrei aqui para vocês, né? Dá para fazer algo parecido também, de repente, em casa. Colar ali no Canvas, sei lá, ou no outro lá, como é que é o nome daquele outro que é melhor que o Canvas. Sei lá, alguns GIF, alguma coisa assim dá para fazer. Tá? Sobre normas de segurança, que é muito importante falar sempre, né? O gás, gente, qual é o tipo de gás, né? Também tem alguma coisa na internet, eu acho que vocês acham ali sobre as cores dos cilindros de gás, sobre a vazão, sobre... Isso aí eu vou falar amanhã, tá? Bastante coisa dá para fazer nesse formato aqui, tá, gente? Os acessórios ali, além daqueles que eu falei, tem mais um monte, tem uma gama muito grande, tá? E aí vocês podem dizer, esse aqui é para tal tipo de junta, esse aqui para esse tipo de junta, né? Então, isso vocês conseguem essas informações, tá? Dá para fazer um trabalho bem legal. Parâmetros de soldagem também, eu vou falar agora, quando for amanhã, já começo a falar um pouquinho mais sobre os parâmetros, então. Qual é o parâmetro que eu posso utilizar? Como é que eu vou utilizar ele? Qual é o ruído que tem que dar na máquina, né? Qual é a quantidade de gás? Tudo isso está relacionado aos parâmetros de soldagem, tá? E é mais ou menos por aí, gente. Eu não vou enrolar muito, para mim poder passar essa parte aqui, então, para os grupos, e aí você se organize. Grupo de 3, no máximo, aí tá bom. Tá? E tem bastante coisa para a gente trabalhar aqui. Certo? Alguma dúvida? Entendido, senhor. Então tá, galerinha. Manda uma listinha só dos conteúdos lá, por favor. A gente já diz as duplas. Isso, eu vou botar. Só que a gente tem que cuidar para não pegar repetido, tá? Daí teria que ver. Ou eu separo, vamos supor, a metade para uma turma, a outra metade para outra turma. Não sei. Eu acho que não, só porque até pode misturar, senhor, né? Manda uma listinha, tipo, grupo 1 tem o assunto. A gente copia e edita lá com e daí depois você se acerta aí para não repetir os assuntos, né? Senhor,
É que daí seria interessante de ter... É que é foda, né? Desculpa a palavra. É que são 2 turmas e a gente tá em grupo separado, né, Sor? Daí, como é que a gente vai fazer para saber os assuntos? Mas de é repente, que vocês... de repente Só eu se vou a gente- escrever meu trio num grupo e já o outro grupo... E outra turma já escreveu o trio no assunto. Só se a gente Isso, fizer um cara. outro grupo aí, de repente. Eu tava. Grupo geral. O que vocês acham? Mais um grupo? Acho que sim, senhor. Tem aquela que a gente Olha, fez com o Leandro, a gente tira legal. ele e bota o Júlio. Aí, Vocês... já, vocês fizeram um? Sim, a gente fez com as 2 turmas junto. 2 grupos. Ah, Um para falar de política, outro para falar da turma. tá, pode ser, não sei. Pode ser. Pega esse outro grupo aí, então. Se alguém é o administrador aí, tira ele e bota Até ele. porque a gente tem 2 grupos das 2 turmas juntas com o Leandro, então pelo menos um deles dá para usar. Só não esqueça de tirar ele. Sim, eu acho que sou eu, a DM lá, eu tiro e boto o Júlio. Bem tranquilo. Boa. Já faço. Tá, então tá, beleza. Combinado. Daí eu já mando para vocês nesse grupo ali, a lista ali de conteúdos. Certo, turma? Certo. Sor. Até. Beleza. Falou.